Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então hoje com o tema nutrição. Quem não me conhece, eu sou o Cássio Gonçalves e esse é o Portal Esportivo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho das notificações para você ficar sempre sabendo e atualizado dos nossos conteúdos, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre nutrição. Proteínas, esse é um tema que é de interesse de muitas pessoas da educação física, principalmente aquelas que praticam atividade física, que tem ali algum objetivo específico, e sempre alguém vai lá e fala sobre proteínas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar primeiro falando sobre as suas funções, né? As proteínas, elas têm algumas funções que nem todo mundo fica atento. Primeira coisa, reparação e crescimento tecidual, desenvolvimento de tecidos. Então ela é muito importante em algumas fases da nossa vida, como por exemplo na primeira infância. Então, se eu não tiver um aporte aí de proteínas nessa fase da vida, isso pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento de todos os tecidos do meu corpo. Então nós somos aí, na verdade, repletos de proteínas por todo o corpo, né? Então é muito importante a gente ter um aporte de proteínas, tá? Daqui a pouco falaremos sobre a ingestão, né? Bom, mas vamos lá. Dando continuidade, quais outras funções que a proteína pode ter? Uma delas é ajudar a regular o nosso metabolismo. Então nós temos ali algumas vitaminas, né, que tem as proteínas têm influência nessas vitaminas, né? Então isso é importante a gente saber. Além disso, o que mais? A proteína pode também saciar a fome. Então vocês já perceberam que quando você consome um alimento rico em proteína, você fica um tempo maior sem sentir fome, né? Então se a gente comparar, por exemplo, uma alimentação que é praticamente puramente de carboidratos, você vai perceber, como a macarronada, né? Você vai perceber que você sente fome rápido, né? Ali 2 horas você já está com fome. Agora, uma alimentação que tem uma quantidade maior de proteínas, você vai sentir fome bem depois, né? Então, esse também seria aí uma das funções das proteínas, tá? O que mais que a proteína pode me ajudar? A proteína, ela também, ela está presente no nosso músculo. Então, existem lá as proteínas contráteis. E então, é claro que a reparação desse tecido também vai ser ajudada se eu tiver comido, né? Se eu tiver me alimentado com alimentos de proteína. Então, esse seria mais um benefício de você se alimentar de proteína. E também pode acontecer da proteína ser utilizada como fonte de energia. Não é uma função principal, mas sim pode ser uma função das proteínas. Quando que isso acontece? Normalmente quando você está em jejum ou quando você está em exercício prolongado, né? Então nós temos aí exercícios que duram mais de 1 hora. Nesse caso, essas pessoas elas têm aí uma contribuição maior das proteínas. Então parte dessas proteínas contráteis, inclusive, podem ser utilizadas como fonte de energia nesses casos. Bom, então falamos já um pouquinho sobre aí as funções das proteínas, mas vamos agora entender sobre os tipos de proteína. Então nós temos proteínas de origem vegetal, temos proteínas de origem animal, e aí, qual delas que eu preciso consumir? Qual que seria a diferença? Na verdade, é, todas as proteínas elas são um conjunto de aminoácidos. Então esses aminoácidos eles se juntam e formam uma proteína. Quando você come essa proteína, ela vai ser digerida, degradada e vai ser repartida, vamos falar assim, em conjunto de aminoácidos que dentro do nosso corpo podem formar novamente uma outra proteína, né? Então olha só como funciona aí o nosso metabolismo. Porém, esses aminoácidos, eles são considerados como essenciais e não essenciais. Qual que é a diferença entre os dois? Os aminoácidos essenciais você precisa consumir na alimentação. Como o próprio nome está dizendo, é essencial. Então, se você não consumir na alimentação, o seu organismo ele não é capaz de produzir esse tipo de proteína, né? Então, esse tipo de aminoácido.
Nesse caso, você precisa consumir na alimentação. Já existem os aminoácidos não essenciais. Esses você não necessita deles, né, do consumo, porque o seu corpo já consegue produzir justamente nesse ciclo que eu acabei de falar para vocês, de degradação e fazer uma síntese, né, de proteínas, tá bom? Então existe essa diferença. Ah, mas e aí, qual que é a diferença então? Eu posso consumir só animal? Eu posso consumir só de origem vegetal? Tem diferença? Tem. Normalmente, as de origem animal são classificadas como proteínas de alto valor biológico. Então, essas são proteínas que são completas, que têm todos os aminoácidos essenciais. Já no caso da proteína vegetal, normalmente falta algum aminoácido essencial. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que complementar. Então, eu sempre dou o exemplo do arroz e do feijão. O arroz, ele contempla grande parte dos aminoácidos essenciais, porém, faltam alguns. E aí, com o feijão, eu consigo esses aminoácidos que estão faltando lá no arroz. Por isso que eles falam que o brasileiro tem uma alimentação completa, né? Porque nós conseguimos no arroz e no feijão fazer essa junção aí dos aminoácidos essenciais. Isso pode ser importante para uma pessoa vegetariana ou uma pessoa que é vegana, por exemplo, né? Então, por quê? Porque ela vai precisar pensar nisso na hora de compor a sua alimentação para que os alimentos que ela vai consumir não deixem faltar algum aminoácido que aquele alimento não contempla. Então, ela tem que casar muito bem, fazer uma alimentação bem diversificada e colorida para tentar atender todas essas demandas aí que o nosso corpo precisa, tá bom? Mas dá para fazer, dá um pouquinho mais de trabalho aí, mas dá sim para ter, tá bom? Tá bom, Cássio. Então é importante comer proteínas, né? Mas quanto que eu vou consumir de proteína? Então existem aí vários órgãos que fazem a recomendação dessa ingestão. Mas para resumir para vocês aqui, normalmente a gente precisa considerar o nível de atividade da pessoa, de atividade física. Por quê? Uma pessoa sedentária, ela não precisa do mesmo tanto de uma pessoa que é atleta, né? Por quê? Porque o atleta, ele tem um desgaste maior no seu corpo. E como nós vimos aqui no vídeo que uma das funções é a recuperação, reparação tecidual, o atleta vai precisar de mais porque ele exige mais também da sua estrutura corporal, dos seus músculos, então ele precisa de um pouco mais. A recomendação para sedentárias vai aí de 0,8 até 1,2 gramas por quilo de peso corporal por dia. Então, por isso que o nutricionista ele pesa, ele faz a avaliação física sua para saber, para poder prescrever de acordo com a sua necessidade. Se você pesa 60 quilos, você vai precisar de X. Se você pesa 120, você vai precisar de 2X. Né? Então, é interessante e importante saber disso. E aí existem recomendações que permitem um pouco mais de ingestão de proteínas. Então, podemos aqui citar atletas de resistência, de provas que duram mais de 1 hora, como eu falei para vocês. Existem uma recomendação aí de 1,2 até 1,8 de gramas por peso, de quilo corporal por dia, né? A mesma ideia. E temos aí a nossa grande polêmica, né? Porque algumas pessoas que são adeptas principalmente de musculação, que tem objetivo de hipertrofia, eles têm aquela mentalidade que quanto mais proteína eu consumir, vai ser melhor. E não é bem assim. Então existem alguns estudos, poderia pelo menos aqui citar o estudo do professor Cirino, né, o Edilson Cirino lá de Londrina, que testou diferentes quantidades de proteína, uma quantidade tida como alta e a outra muito alta. E para resumir para vocês, não deu diferença em hipertrofia, não deu diferença em força muscular, mas deu diferença no percentual de gordura. Então isso significa que exagerar na ingestão de proteínas pode fazer você ganhar gordura, que é muito indesejado por essas pessoas, né, que têm objetivo de hipertrofia. Então, olha só, nem sempre, quanto mais, melhor, tá? Existe, então, uma recomendação que vai de 1,8 até 2,5, e é claro que existem pessoas que comem muito mais do que isso, mas seguindo essa recomendação, vocês podem ter aí um resultado muito positivo, tá bom?
E para finalizar, vamos falar então sobre o exagero. O que será que acontece com pessoas que têm o hábito de hiperproteico, né? Um hábito de comer muita proteína durante a vida toda? O que será que pode acontecer com essas pessoas? Todo exagero gera consequências no nosso organismo. No caso da proteína, o que pode acontecer? Essa pessoa pode, por exemplo, ter hipercolesterolemia, né? O famoso colesterol alto, ou um descontrole nos níveis de colesterol, HDL, LDL, e parte disso pode ser pelo exagero de proteínas, principalmente de carne vermelha, né? Então é só a gente pensar que a carne vermelha, ela tem, além de proteínas, ela tem uma grande quantidade de gordura. Então essa gordura você também está ingerindo, e vamos pensar que agora a longo prazo, a vida toda, isso pode, a conta pode chegar, né? Então pode ter aí colesterol alto. Além disso, o que isso pode acontecer? Você pode ter o tido como uma acidez do sangue. Então você pode começar a alterar o pH sanguíneo, começar a acumular corpos cetônicos no seu organismo, e o seu corpo ele vai tentar novamente manter esse pH. E aí o que ele faz? O que ele pode fazer? Utilizar o cálcio para fazer esse balanço aí de pH. E isso, a longo prazo, o que pode causar? O cálcio, ele tem um destino, tem vários, na verdade, né? Mas o mais famoso é o quê? A parte óssea. Então já imaginou que o seu osso, seus ossos precisam de cálcio. Só que aí parte desse cálcio vai estar sendo agora levado para a parte sanguínea, para regular novamente esse pH. Só que lá na parte óssea isso pode fazer falta. Então pode ter osteoporose, né? Essas pessoas podem apresentar osteoporose. Além disso, o que mais que poderia dar de consequências? A gente pode ter a famosa gota, né? Acúmulo de ácido úrico. Então essas pessoas começam a apresentar dores articulares, principalmente nas extremidades e principalmente após ingerir alguns tipos de proteína. Por exemplo, feijão, lentilha e carne vermelha são, acho que, os mais famosos. E aí você pode ter a recomendação médica para não ingerir mais esse tipo de proteína. Ou, se exagerar, você vai ter que tomar um medicamento no pós, né? Bom, pessoal, falamos aí sobre proteínas, espero que vocês tenham gostado. Se não deixou seu like aí, deixe seu like, compartilhe seu vídeo e faça aqui nos comentários alguma dica, né? O que você gostaria de ter de conteúdo sobre nutrição. Vou deixar também aqui uma playlist sobre nutrição esportiva para vocês e até a próxima.